Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E o programa de hoje não é um encerramento ainda sobre a série maravilhosa Escolas Cervejeiras. Não, meus amigos, não. A gente trouxe aqui um gringo brasileiro para falar sobre o mercado de cervejas artesanais nos Estados Unidos. Quem poderia ser? Márcio Beck, mais conhecido no Instagram como cervejonalista, além de ser um dos algozes, organizadores e produtores do Quiz Cervejeiro do Beercast, que inclusive ganhei no ano passado junto com meu amigo Profano Graal. Márcio, dá um alô pra galera. Alô, Ludmilla, alô, Leandro, alô, ouvinte do Surra de Lúpulo. Bem-vindo, Márcio, muito bom ter você aqui. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do gringo dessa escola. Eu sou praticamente um imigrante ilegal. Eu atravessei a fronteira. É, gente, eu sou obrigada a ouvir isso ainda. Eu estou aqui bebendo para bater esse papo e batendo esse papo para beber. Eu ainda não sei o que pesa mais, mas eu queria saber você, Márcio, o que você está bebendo aí? Eu tô bebendo uma Imperial Stout da Boulevard, que é uma cervejaria aqui, edição de Missouri. É uma edição limitada chamada Stuff of Legend, né? Coisa das lendas, que é uma Imperial Stout com baunilha e cacau. Um clássico aí do Pastry Stout. Uhum. Muito boa. Muito boa. Muito bom. E você, Lud? Cara, esse programa tem proporcionado algumas coincidências. Não estou bebendo a mesma cerveja que Márcio Beck, não é isso. Mas andando ali, ó, ladinho, pau a pau ali, ó. Eu tô bebendo a Attack, que é uma Imperial Pastry Stout Tiramisu da Dude Brewing. Coisa linda, gente. Deliciosa. Já não consegui nem esperar pra abrir. Tamanha sede de viver que eu tava nessa cerveja. E você, gringo dessa escola, o que você tá bebendo aí? Eu estou bebendo uma Black IPA. Alô, Paulo, da Fumaçônica. Eu tô aqui nela. Muito bom. Nossa, muito boa. Bom, vamos começar o programa, como sempre, com o pé direito, mas nesse momento de agradecer os nossos mecenas que nos ajudam a manter o Surra de Lúpulo de pé e as contas em dia. Então vamos dar graças Gabriela Rubens, Samuel Souza, Lucas Fernandes, Josué Fernando de Lima, Flávio Okoshi, Gleison Silveira, Marcelo Leal, Cláudio Bozani, Fábio Bossada, Débora Lenen, João de Deus, Diego Simão e Débora Severo. Estamos lendo apenas alguns nomes, meus amigos. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo, acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Perfeito. Márcio, para a gente começar, vamos falar literalmente do mercado de cervejas nos Estados Unidos. Você acha que é possível situar no tempo quando podemos dizer que foi um marco inicial da profusão do mercado de cervejas artesanais americano? Eu não sou muito fã dessa ideia da escola, como muitas pessoas colocam, porque dá a ideia de um desenvolvimento organizado e uma transmissão de conhecimento que tenha sido feita de forma, digamos, estruturada. E não é isso que a gente vê na realidade, né? O que a gente vê são pequenos grupos locais de cervejeiros que acabam desenvolvendo certos tipos de cerveja, certas técnicas. E, às vezes, esses estilos ganham uma popularidade maior no mercado e acabam sendo adotados, né, por outros grupos cervejeiros em outras regiões e tal. Então, eu sou um pouco refratário a essa noção, como o pessoal muitas vezes coloca, de escolas cervejeiras. O fenômeno cervejeiro nos Estados Unidos, ele é, vamos dizer, datado na década de 70, esse fenômeno como a gente conhece hoje, o fenômeno da cerveja artesanal, que é o que, em última análise, redundou no que a gente conhece hoje como a escola americana. E os primeiros elementos disso começam ali em 72, 73,
quando começam a ser escritos os primeiros manuais modernos, né, de homebrewing. Tem o Tratado da Lager Beer, né, que é de 72, se eu não me engano. Enfim, depois tem o Charlie Papazian com The Joy of Homebrewing. Esse pessoal que começou a construir essa ideia da cerveja feita em casa, porque durante a década de 40, 50 e 60, houve um amplo domínio, né, da Standard Lager no mercado, né? As cervejarias que, enfim, produziam estilos variados foram aos poucos morrendo e a Standard Lager se tornou o grande fator, né, dentro do mercado americano. Então você tem um movimento de reação a essa homogeneização, né, da cerveja americana por conta dos homebrewers, que vão, no fim das contas, redundar, né, na legalização do homebrewing em 1978. Foi um projeto de lei que foi aprovado pelo então presidente Carter, que permitiu que as pessoas pudessem produzir em casa uma certa quantidade, alguns barris aí, por ano, sem sofrer qualquer tipo de cobrança de tributo ou qualquer coisa, desde que eles não vendam a cerveja. E com a propagação do homebrewing, começou a abrir, então, o mercado para as pessoas que gostavam de estilos de cerveja diferentes, e as cervejarias começaram a entrar nesse nicho na década de 80. A Boston Beer começou em 1985, fazendo a sua Boston Lager e depois o Winter Lager, enfim, criaram depois a Triple Bock, começaram a inventar. E na década de 90 é que a coisa começou a explodir, né, com a criação aí de cervejarias mais ousadas. A que eu destaco nesse período é a Dogfish, né, que é ali de 1994, se eu não estou enganado. Claro que antes da Dogfish teve muitas outras, New Belgium, teve Lagunitas, enfim, tem uma série de outras cervejarias, é claro que vem outra, não vamos esquecer também da Anchor. Então tem uma série de outras cervejarias que vêm aí nesse processo, mas primeiro de uma forma muito incipiente, e quando chega na década de 90 isso tudo estoura e o mercado começa a expandir assustadoramente. A primeira cervejaria que é geralmente colocada nesse âmbito é a Anchor Brewing, da Califórnia, produzindo a sua Steam Beer, que na verdade é um estilo bem antigo, data do final do século XIX, mas era uma cervejaria que estava morrendo, assim, por falta de público, até que ela foi resgatada por um cervejeiro chamado Fritz Maytag, que comprou a cervejaria. Ele vinha de uma família abastada, negócios em vários diferentes segmentos, né, de máquinas, equipamentos e tal. Então ele compra a cervejaria, que era a cervejaria favorita dele, e começa a tentar tocar aquilo, e alguns outros cervejeiros começam aí depois a fazer as suas próprias experiências e tal. Mas então nessa época não havia muito uma definição do que eles estavam fazendo, a não ser que eles queriam fazer algo diferente do mainstream. E nos Estados Unidos isso não aconteceu da mesma forma. Nos Estados Unidos você teve, durante a época colonial e durante o início da República, como eu falei, produções de cervejas americanas, mas que eram essencialmente cervejas britânicas, né? Você tinha muita Porter sendo produzida nos Estados Unidos no século XVII, no século XVIII, XIX. O que caracteriza mais, para mim, a escola americana, o que a gente convenciona chamar de escola americana, é a capacidade e habilidade deles de pegar o que é feito em outros países, em outras tradições cervejeiras, absorver aquilo e, em cima dessa base, criar alguma coisa diferente. É o que os americanos fizeram com a IPA, né? A IPA. Sim. Enfim, eles mudaram o perfil da IPA de uma forma bastante radical, que acabou se tornando o padrão da IPA no mundo. Esse tipo de renovação que, para mim, virou a grande característica. Os Estados Unidos é um mercado cervejeiro, uma escola cervejeira, vamos colocar assim, onde a constante inovação é o motor. Você tem que estar sempre mudando, sempre inovando, criando,
porque senão você acaba sendo engolido pelo resto do mercado. É um mercado muito feroz mesmo. Tanto que a maioria das cervejarias que a gente reconhece como sendo pioneiras, né, dessa época que eu mencionei, da década de 80 e 90, hoje em dia são consideradas ultrapassadas e são desdenhadas por muito bebedor de cerveja aqui. Eu tenho essa percepção da escola americana, daquilo que é produzido nos Estados Unidos, não apenas em se falando de cerveja, mas de maneira global. O americano simplesmente ele fala assim, me dá que é meu. Ele pega e aí muda, como você falou, aí pra inglesa e aí pra americana e faz de conta que aquilo ali foram eles que criaram, pronto, acabou e, porra, virou a sensação mundial. Virei? Não, é bem por aí. Que eu falei, eles absorvem. É uma assimilação, vamos dizer assim, do que acontece em outros países, e essa assimilação, ela acontece uma certa apropriação também, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, as cervejas ácidas, né? As sours. A Bélgica sempre foi tradicional produtora de cervejas ácidas, mas era dentro do mercado cervejeiro, antes dos Estados Unidos começarem a produzir sours em larga escala ali por 2012 ou 2013, né? Antes você já tinha algumas experiências, como eu falei, a New Belgium é a principal, talvez, que tenha apostado nisso desde muito cedo. Antes dos Estados Unidos entrarem na onda das sours mesmo, elas eram consideradas uma coisa assim, meio... Existem, estão ali, mas não era todo mundo que ia provar ou curtir, e de repente se tornou um completo fenômeno, e toda cervejaria passou a ter que ter pelo menos uma sour no seu portfólio. Pô, Márcio, muito legal o que você explicou pra gente até agora, mas assim, qual seria um evento histórico mesmo, um marco histórico que dá início a esse feroz mercado americano? Quanto ao marco inicial, assim, muita gente considera, como eu estava falando, a compra da Anchor Brewing pelo Fritz Maytag como esse marco inicial, acho que foi ali na década de 60. Eu concordo em parte com determinar isso como marco, apenas porque, como eu falei, a Austin Beer, ela não era uma novidade, né? Ela era uma cerveja que já estava há muito tempo no mercado, e ela vinha, na verdade, apenas sofrendo um desgaste diante do público, e o Maytag foi o primeiro que procurou preservar um estilo para que ele, né, não desaparecesse, e conseguiu arrebanhar um público cativo, né, para esse estilo de cerveja. Outras pessoas vão considerar provavelmente a sanção da lei de homebrewing em 1978, porque foi aí que abriu a porteira. Homebrewing era, muito curiosamente, assim, tipo, não era legalizado, mas era amplamente praticado, né? E era uma coisa meio clandestina, assim, né? Manuais de homebrewing eram, sabe, mimeografados e passados de mão em mão. Tem umas histórias, assim, divertidíssimas nesse sentido. Até que em algum ponto, antes da legalização, aí a coisa tinha alcançado um certo grau de popularidade que começou a se escrever manual de homebrewing mesmo sendo proibido, né? Então, o Tratado das Lagers, do George Eckhart, é de 1973, eu acho que é uns 5 anos aí antes da lei ser sancionada, né? Então, tá entre esses dois marcos, assim, temporais, vamos dizer. Vamos lá, vamos juntar esse Lé com Cré aqui. Acho que à luz de tudo que você falou na primeira pergunta, acho que vale dar uma puxadinha bem mais pra trás. E a pergunta que surge agora é, dá pra falar em ascensão do mercado americano de cervejas sem falar em lei seca? Acho que era legal pra gente falar um pouco sobre a lei seca, duração, motivos pelos quais ela existiu, como ela acabou. E mais, ó, já vamos conectando. É possível traçar um paralelo entre a lei seca, a liberação do homebrewing e a ascensão das cervejas especiais dos Estados Unidos? Manda bala, filhote. Absolutamente, porque a lei seca, ela começa ali em 1920 e dura até 1933. Mas ela é descendente, vamos dizer assim, de um movimento que vem desde o fim do século XIX, que é o chamado movimento da temperança. E o movimento da temperança é nada mais do que uma, assim, liga de senhoras... é uma liga de senhoras preocupadas com os maridos bêbados. Inclusive, isso dá uma sigla de associação maravilhosa, né? A gente tem que pensar nisso. O movimento da temperança, ele começa, na verdade, como uma preocupação. Na verdade, os bebedores de whisky, rum e outros chamados
intoxicating liquors, né? As bebidas destiladas intoxicantes. E elas começaram, assim, era passeatas mesmo de senhoras e, entendeu? Pedindo a proibição, e várias medidas de restrição ao consumo de bebida alcoólica foram sendo efetuadas, né, ao longo do fim do século XIX, até que em 1918, 19, esse movimento atingiu uma massa crítica suficiente para conseguir que o Congresso aprovasse uma lei, que é o Volstead Act, que acabou se tornando uma emenda constitucional proibindo, né, a venda de bebidas alcoólicas em todo o país. O que isso proporcionou ao longo aí dos 13 anos seguintes não é nada diferente do que se vê com a proibição de qualquer tipo de substância entorpecente. Você teve um mercado clandestino que se estruturou em torno dessa proibição, né? Você tinha bares clandestinos, você tinha destilarias e cervejarias clandestinas que não eram sujeitas a nenhum tipo de fiscalização mínima, né? A não ser a da polícia, quando a coisa era de alguma forma denunciada. Então, havia casos, né, de moonshine feito com metanol em vez de etanol, gente que morria, que ficava cega por causa de bebida feita dessa maneira, enfim. E a coisa foi alcançando aí uma outra massa crítica das pessoas pedindo a liberação, porque aquela proibição não diminuiu o consumo, aumentou os riscos, aumentou a corrupção policial, né, aumentou tudo que de ruim você pode aumentar quando você restringe um comércio como esse. E aí, em 1933, já com o presidente Roosevelt, uma nova emenda constitucional repele, né, o Volstead Act, a proibição, e as cervejarias voltam a poder atuar. Desde o final do século XIX, já havia um movimento de concentração do mercado cervejeiro americano em algumas cervejarias grandes. As cervejarias que a gente conhece hoje, a Anheuser-Busch, né, que depois foi absorvida pela Ambev, né, quer dizer, virou AB InBev. A Anheuser-Busch, que é produtora da Budweiser, a Miller, que é a produtora da Miller Lite e outras todas, a Schlitz, que é uma cerveja muito conhecida fora, mas Pabst, todas as cervejarias já haviam alcançado um certo sucesso e elas absorviam outras cervejarias e compravam outras cervejarias, então já havia uma consolidação. Quando a proibição entrou, muitas dessas cervejarias tinham equipamentos, né, e matérias-primas para produzir outras bebidas que não fossem cerveja. Então sobreviveram, né, vendendo refrigerante, vendendo maltes e outras coisas. E quando a proibição foi repelida, esse retorno do mercado foi bem lento, né? Se você olhar as estatísticas da Brewers Association, você vê uma curva bem lenta, assim, até como eu falei, chegar ali na década de 80, que é quando a coisa começa a ficar íngreme com o surgimento das novas cervejarias. Então, houve uma recomposição desse mercado cervejeiro americano que foi bastante lenta, porque durante muito tempo quem tinha o poder econômico, né, quem detinha as matérias-primas e tudo mais, eram esses gigantes. Se não tivesse havido lei seca, como teria sido esse desenvolvimento, a gente não tem como saber, né? Porque, enfim, cadê a bola de cristal, realidades alternativas? Mas eu acredito que, no fim das contas, teria se chegado mais ou menos ao mesmo ponto que a gente está hoje, porque é um movimento meio inevitável, né? Você ter dois estratos de público cervejeiro. Um público cervejeiro que é a grande maioria, que é alguma coisa simples, que é uma cervejinha para beber ali nos seus momentos de lazer, de distração, que não é um público que está fundamentalmente preocupado com os processos de produção ou matérias-primas especiais, etc. E você tem aquele nicho de pessoas que levam isso a sério. Então, fatalmente aconteceria de uma forma ou de outra, eu acredito, mesmo sem a lei seca, mas a lei seca talvez tenha impulsionado o gosto do americano por cerveja por ter passado um tempo como sendo o fruto proibido. Bom, tá
curtindo o programa? Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Seja um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo, escolha a faixa de apoio que cabe no seu bolso. Nossos apoiadores ganham diversas contrapartidas, grupo secreto, copos, happy hour, conteúdo extra e muito mais. Então, não deixe de participar. Bom, você já falou um pouco da primeira característica do mercado americano, que é a inovação e a criatividade. Quais são as características mais marcantes de consumo desse mercado tão efervescente, borbulhante, carbonatado? O mercado americano, uma coisa que eu noto e acho cada vez mais, é que se fundamentou muito na visita à cervejaria e nas cervejarias que têm os seus tap rooms e têm as suas próprias áreas para os cervejeiros, né? Para os bebedores de cerveja irem. Então, foi aqui também que o growler se tornou uma coisa que todo mundo passou a adotar, né? Você ir na cervejaria, encher lá o seu jarro de cerveja para levar para casa, enfim. Então, uma característica muito marcante dos Estados Unidos é essa coisa da cervejaria local, a cervejaria do seu bairro. Talvez isso não seja muito diferente de outros países, né? Talvez isso não seja muito diferente do que acontece na Bélgica ou na Alemanha, mas aqui eu noto, principalmente em grupos de cervejeiros americanos e tal, que eu participo, o pessoal, assim, se você vai numa cidade, né, se você vai visitar uma cidade e você coloca lá uma mensagem, olha, tô indo, né, pra cidade tal, o que tem de bom? Você vai ver pessoas, assim, que moram na região, assim, dando todo o roteiro do que você pode fazer, deixar de fazer em termos cervejeiros naquela cidade, assim. Isso para todo lugar, é muito interessante. E porque também é o seguinte, a maneira das distribuições das cervejas aqui, o sistema americano, ele não permite que uma mesma empresa detenha a cervejaria, a distribuição e o ponto de venda. Então é o chamado three-tier system. Você tem isso tudo separado, o que faz com que você tenha certas particularidades, né? Assim, as cervejas, elas não viajam muito de um lado para o outro do país, né? Eu tô aqui na Flórida, as cervejas que eu tenho acesso aqui, que são da Califórnia, são muito restritas. São só as cervejarias, né, das maiores cervejarias da Califórnia. A gente acha aqui Lagunitas, acha Serra Nevada, acha tudo isso. Mas eu não acho uma Russian River. Eu não acho uma Firestone Walker, a não ser que eu vá em algum lugar muito específico, mas, tipo, você não tem isso. Então, por outro lado, cervejas da Flórida eu acho em qualquer supermercado. Mas peraí, só para me explicar um pouquinho aqui do three-tier system. A cervejaria, ela não pode ter os três, mas ela pode ter um brew pub, por exemplo. Ela pode ter a fábrica e um bar. Ela não pode ter uma distribuidora no meio do caminho. Ela não pode ter uma distribuidora e ela não pode ter uma rede de bares, vamos dizer assim. Entendi. As cervejarias, elas podem ter, se elas são uma unidade produtora, elas são permitidas ter um espaço para clientes beberem, etc e tal. Né? Você tem o formato do brew pub, mas a cervejaria não pode abrir um bar, ser dona de um bar, entendeu? E servir as suas cervejas lá. Entendi. E ela não pode ter uma companhia de distribuição também. Entendi. E aí isso gera esse resultado de consumo que você está falando, que acaba sendo um resultado de consumo muito local. Porque você tem 3 segmentos, vamos dizer. Você tem os produtores, e aí você tem os distribuidores e você tem o varejo. Os distribuidores vão pegar dentro, né, do universo de produtores, eles vão pegar e vão escolher ali o que pode ir para o mercado tal, não sei o quê. Então, que cerveja vai para que lugar não é muito controlada pelas cervejarias, é controlada pelos distribuidores. Perfeito. Então, é um sistema que sofre muitas críticas, é um sistema que, se eu não estou enganado, tem gente que até argumenta que existem formas de as grandes empresas burlarem isso, que elas compram participação numa distribuidora, mas não são donas da distribuidora, mas têm condições de influenciar, enfim. Isso também para que o varejista, ele fatalmente vai ter que colocar ali na sua gôndola
um número X de cervejas e vai ter que equilibrar isso com os distribuidores, né, que ele tem acesso. É um sistema que é desenhado de forma a, teoricamente, permitir uma competição mais equilibrada, mas que acaba gerando certas distorções, porque os distribuidores vão privilegiar certas cervejarias que têm maior apelo, que têm mais marketing, ou que são maiores, têm mais capacidade de entregar o produto, do que aquela micro cervejaria que está lá na ponta do não sei aonde, que mal tem capacidade de absorver o público local, que dirá exportar cerveja para outro estado. Você já chegou com esse pé na porta? Já assim, vamos assustar o cara. É possível comparar o mercado americano com o mercado brasileiro? Eu tô até com medo da pedrada, Leandro. Segura daí. Comparar Brasil com os Estados Unidos em termos de dados cervejeiros é absolutamente incabível. Qualquer pessoa que seja do meio cervejeiro devia pensar 2 vezes antes de começar a querer estabelecer paralelos, porque o acompanhamento estatístico que os Estados Unidos fazem da produção da atividade cervejeira é uma coisa que não tem o menor paralelo no Brasil. Menor. O mapa, ele registra a cervejaria, mas se a cervejaria parar de produzir, ela vai continuar lá registrada. Então, dessas 1.300, a gente não tem um dado efetivo de quantas realmente estão ativas produzindo cerveja de uma forma regular. Enquanto nos Estados Unidos eles publicam anualmente não só os números de registros, mas também os números de cervejarias que fecharam. Então você tem como fazer o balanço pegando o número dos registros novos com os que, enfim, se fecharam, e você saber a real evolução do mercado, e você tem também dados de produção dessas cervejarias que são distribuídos pela Brewers Association também. Então tem todo um universo de números e dados aí que não existe no Brasil de forma alguma. E quais as características, Márcio, sensoriais que esse mercado americano transmite nas suas cervejas e que os consumidores piram, sabe? Tipo, o que é esse produto desse mercado americano que a galera enlouquece? Então, eu acho que sensorialmente falando, o fundamental nas cervejas americanas não é uma característica específica, mas é uma mentalidade, que é um pouco a mentalidade que o Sam Calagione trouxe quando ele publicou o seu Extreme Brewing lá em 1995, 97, que é você transformar a cerveja numa porrada de o que quer que seja que você esteja querendo colocar na cerveja, você fazer com que aquilo, sabe, seja um socão na cara de quem tá bebendo. Entendi. Né? No melhor sentido possível. Se você vai fazer uma cerveja lupulada, o americano vai colocar muito lúpulo. Se é para fazer uma cerveja ácida, ele vai fazer aquela cerveja que derrete os maltes do dente. Se é para fazer uma cerveja que seja uma bomba de malte, eles vão colocar marshmallow, vão colocar chocolate, vão transformar a coisa num doce, né? Num candy. Então, eu acho que é um pouco essa mentalidade de você criar uma cerveja que seja um excesso de alguma coisa, ou que tenha alguma característica realmente impactante para o bebedor. Então, raramente são cervejas equilibradas, cervejas que, né, você bebe e fala, muito interessante e tal. Não, meu Deus do céu, a cerveja aqui é uma explosão de lúpulo cítrico, né? Foi que acho talvez a primeira característica sensorial de cervejas americanas que realmente se destacou no cenário internacional foi o lúpulo cítrico, né? Foram os 3 Cs. Né? Os Cascade, Citra e Columbus, acho que é isso. Não sei, você que é o especialista na escola americana. Vai ter gente me xingando aí, mas são os lúpulos cítricos, né? Que foram a primeira grande e chocante diferença para todo o resto, e a quantidade de lúpulo que eles passaram a usar, né, nas cervejas. Depois, como eu falei, foi a onda das sours, né? Tipo, fazer cervejas ácidas, tão ácidas quanto as lambic belgas ou mais, mas ainda incorporando frutas, incorporando não só a cereja, que era comum já nas Kriek belgas, mas outras frutas locais, e resultando, no fim das contas, na Pastry Stout, né? Que, enfim, aí puxa para quem tem o seu paladar adocicado. E recentemente, um outro patamar assim na onda da apreciação do lúpulo são as New England IPAs, né, NEIPA, que também puxam para esse lado do lúpulo tropical e tal.
gente vai caminhando levemente para o final desse programa e eu acho que a pergunta pertinente aqui é: você acredita que o mercado americano é ditador de tendências? Os Estados Unidos são um centro de fusão de tendências. Quanto a isso, acho que não há a menor dúvida. E a prova maior é que até os europeus começaram a entrar em certas tendências, né? Os belgas começaram a fazer Belgian IPA. Os alemães passaram a fazer Hopfenweiss, né? Passaram a encher a Weissbier de lúpulo, também porque era o que as pessoas começaram a beber, enfim. O Brasil, nem comentar, o Brasil sempre foi macaco de imitação total dos Estados Unidos, desde o começo do movimento cervejeiro, que seguiu as mesmas ondas. Primeira onda da IPA, Double IPA, entendeu? Sour, Imperial Stout, foi tudo seguindo a mesma coisa. Porque é um mercado muito gigante, né? Quer dizer, acho que é o segundo maior mercado mundial hoje em dia, atrás apenas da China, né? Que tem, enfim, o volume, apesar de não ter a diversidade cervejeira. Mas os Estados Unidos são definitivamente um país que dita muita tendência e acredito que vai continuar ditando tendências ainda por um bom tempo, porque, eu falei, aqui a inovação é parte do DNA de todo empreendedor cervejeiro. O cara sabe que se ele não tiver o tempo todo pensando como é que eu posso fazer uma coisa nova aqui. Foi assim que surgiu a NEIPA, né? A NEIPA começou com uma cervejaria. Uma experiência. A Red Topper, que falou assim, em vez da gente fazer a lupulagem como se faz tradicionalmente, vamos tentar fazer a lupulagem de uma outra forma e vamos ver o que dá. E o resultado, as pessoas gostaram. E começou a ser adotado por outras cervejarias. Então, essa vibe deles de sempre estarem procurando uma maneira nova de fazer a cerveja, enfim, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar aqui, isso vai continuar sendo um fator que faz com que outros países olhem para os Estados Unidos e falem, se eles estão fazendo isso lá, por que eu não posso fazer aqui, né? Então tem uma inspiração aí interessante. Com certeza. Cara, Márcio, quero te agradecer muito pela participação aqui. Valeu. Foi ótimo ouvir de você essa perspectiva. E ainda tem mais coisinha aí pela frente, né? Mas, antes da gente encerrar, queremos dar um recadinho final aqui. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Como sempre, nem só do Surra de Lúpulo. Tem essa galera que gosta de ouvir programas sobre cerveja. Mas começa pelo Surra. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, que esteja começando, que já esteja avançado, que esteja querendo saber mais e mais e mais, que seja curioso como nós. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming que você prefira. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Dá estrelinha lá no Spotify. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo por essas plataformas. É isso, Márcio. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui. Você está me devendo um programa sobre números de verdade. Você estudado, sabatinado. Enfim, a gente espera tê-lo aqui em outras ocasiões e fazer outros projetos juntos. Tá? Muito obrigada. Gente, eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todo mundo que está escutando. Apoiem o Surra de Lúpulo, apoiem os podcasts cervejeiros que vocês escutam. O pessoal que produz conteúdo merece o apoio de vocês. Por favor, eu já produzi muito conteúdo cervejeiro ao longo desses últimos 10 anos. E posso dizer que hoje em dia a gente tem um público muito mais engajado, eu acho, do que se tinha antigamente. Mas isso aí, muito obrigado, gente, pela oportunidade. E estou aí aberto a novos convites. O programa dos números a gente vai fazer, sem dúvida. Com certeza. O programa acaba aqui só para quem não é mecenas. Para quem é mecenas, perguntinha extra pro Márcio logo agora. Muito obrigada, pessoal. Até quinta que vem. Obrigado, galera. Abraço. Este podcast foi editado por Play Áudios.